Quero que você abra aí no livro de Hebreus, Hebreus 12, de 1 a 3. Está escrito aí: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Verso 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Verso 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, nós estamos aqui nessa noite, desejosos por ouvir a sua voz, por aprendermos de Ti, por sermos transformados e por termos o nosso coração cheio da esperança que pode nos conduzir. A Tua palavra nos ensina que nós não podemos perder três coisas preciosas, que é a fé, o amor e a esperança. Essas permanecem eternamente. E nessa hora, a nossa oração é exatamente para que o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor fortaleça o nosso amor e que o Senhor não deixe morrer a nossa esperança. Nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua ação. Sabemos que foi o Senhor quem nos trouxe até aqui. Podemos ter motivos 1000 para explicar a nossa estada aqui nesse tempo, nesse momento. Podíamos ter tantos outros planos e projetos, poderíamos estar em outros lugares, mas o Senhor quis que estivéssemos aqui. Portanto, nós nos submetemos à Tua vontade, Senhor, e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, que este seja um momento transformador para cada um de nós. É o que nós pedimos, desde já com o coração agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu prometo que vou ser breve, né? Antes do ano que vem eu termino essa pregação. Eu termino essa palavra antes do ano que vem, mas é algo que Deus colocou no meu coração para trazer aos irmãos nesse dia especial em que nós estamos na última celebração do ano, no último momento, que também é o momento que intercede um início de um novo ciclo. Tudo novo, tudo planejado para o futuro, algo que nos espera. E é tão importante eu e você nessa hora buscarmos os melhores conselhos, a melhor palavra, aquilo que pode animar o nosso coração, aquilo que pode alinhar a nossa vida com os planos e com os propósitos de Deus. O texto que nós lemos aqui em Hebreus capítulo 12, os primeiros versículos apenas, nos quais nós havemos de refletir aqui, eles estão logo depois do capítulo 11 de Hebreus, que fala exatamente da fé, e traz vários exemplos de fé, que eu e você devemos meditar nesses exemplos, aprender com esses exemplos, nos inspirarmos com esses exemplos de fé. Porque se há algo que nós precisamos para a vida, para viver, é ter fé. Nós precisamos de fé. Mas, às vezes, a fé é algo que, apesar de ser o que mais precisamos, frequentemente é o que menos conhecemos ou que mais confundimos na vida cristã. E as pessoas, às vezes, são incentivadas a ter fé em processos, às vezes as pessoas são incentivadas a ter fé em pessoas. Exatamente nesse momento em que você está aqui cultuando a Deus, há pessoas celebrando rituais e, às vezes, investindo fortunas em objetos inanimados que não têm poder algum,
como um exercício de fé. Então perceba que falar de fé em um momento como esse é muito importante para mim e para você. Por isso, antes de nós meditarmos ainda nos primeiros versos do capítulo 12, eu queria que nós meditássemos sobre esses versículos iniciais do capítulo 11, que muito falam ao nosso coração. Talvez você tenha ouvido muitas vezes esses versículos do capítulo 11, onde está escrito assim no primeiro versículo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou a convicção das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito pelo que é aparente. Então, irmãos, inicialmente nós precisamos ter uma compreensão clara do que é a fé, para que nós possamos colocar essa fé no lugar certo, para que essa fé nos conduza para a vida que Deus espera que nós tenhamos. Eu e você estamos aqui hoje exercendo fé nas coisas que Deus prometeu para nós, naquilo que há de acontecer. Mas fé não fala apenas disso. O texto diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Apenas nesse primeiro versículo de Hebreus, capítulo 11, verso 1, nós aprendemos lições valiosíssimas sobre o que é a fé. A fé é a certeza do que esperamos. O que é aquilo que nós esperamos? Isso fala exatamente do futuro. Algo que eu espero, mas que eu ainda não alcancei. Eu e você somos chamados a alcançar o futuro através do exercício da fé. Se fé desafia a nossa certeza, ela desafia a nossa certeza quanto ao futuro. E não existe na nossa concepção humana algo mais incerto do que o futuro. Qual de nós podemos, nesse instante, garantir que chegaremos a 2023? Não há absolutamente ninguém nesse auditório que possa garantir a sua própria vida, que chegará a 2023. E olha, nós estamos a poucos minutos, a menos de meia hora de 2023. E a palavra de Deus nos ensina, pode deixar projetado aí. Fé, primeiramente, é a certeza das coisas que se esperam, de um futuro que eu ainda não experimentei. E o texto diz também que fé é a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é também uma comprovação, uma prova, daquilo que é invisível, daquilo que os nossos olhos não conseguem ver. E a partir dessas duas características, dessas duas acepções que diz respeito à fé, nós podemos fazer algumas inferências. A primeira delas é que é difícil ter fé, sabe por quê? Porque a fé desafia duas coisas que nós não gostamos de abrir mão. A fé desafia a nossa certeza, porque nós gostamos de ter certeza só sobre aquilo que nós vemos, que os nossos olhos veem. Há um Tomé descrente dentro de cada um de nós. Nós gostamos de ver as coisas acontecer para nós darmos crédito, para nós acreditarmos. Exatamente por isso, nós somos desafiados quanto ao aspecto do futuro. Porque a fé, ela fala de um futuro. É o firme fundamento de coisas que se esperam. E ela também fala daquilo que eu não vejo. Ora, a fé é um desafio para nós, porque além de tratar de coisas que estão no futuro que eu não alcancei, ela fala de coisas que os meus olhos não podem ver, mas que são verdades, apesar dos meus olhos não terem vistos. Quantos aqui creem que Jesus, há pouco mais de 2000 anos atrás,
foi morto na cruz do Calvário e 3 dias depois ele ressuscitou. Quantos aqui creem? Levanta a sua mão. Pode levantar a sua mão se você crê que isso é uma verdade. Você crê? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui viu esse evento histórico? Quem aqui presenciou Jesus sendo crucificado e ele ressuscitando ao 3º dia? Há alguém nesse auditório? Ninguém vai cantar aqui, eu nasci há 10 mil anos atrás, não, né? Pelo amor de Deus, né? Não tem nenhum Raul Seixas aqui, não, né? Ninguém viu. Por que que nós cremos que Jesus morreu e que ele ressuscitou? Pela fé. Porque Deus nos alcançou e o Espírito Santo nos confiou essa mensagem, alcançou o nosso coração e nos capacitou a exercer fé. Só pela fé eu creio que Jesus foi morto e que ele ressuscitou ao 3º dia. E eu me aproprio dos benefícios da morte e da ressurreição de Jesus. Só pela fé. Os seus olhos não viram. Você não estava lá. A fé desafia esses fatos o tempo inteiro. Por que que nós temos dificuldade com a fé? Por uma razão muito simples. O ser humano, desde o Éden, desde que Adão pecou, o que o ser humano sempre quis e insistiu em ter, sabe o que é? O controle. Quando o homem quis ser como Deus, ele queria controlar a sua própria vida, ele queria ser o dono da sua história, ele queria ter as rédeas da sua própria vida. E aí, meu irmão, quando nós queremos controlar tudo, nós não conseguimos exercer fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Quem controla o que se espera? E a fé é convicção do que eu não vejo. Quem controla o que não vê? Dá para você entender que esse problema crônico de fé é muito mais antigo do que os problemas que você tem aí com a sua fé? Se eu e você não depositarmos confiadamente os nossos cuidados a Deus e crer que se Ele disse, que se Ele prometeu, Ele não é homem para mentir, que Ele é fiel para cumprir a sua palavra, que Ele cumpre conforme os seus preceitos, conforme aquilo que é bom para nós, se nós não crermos, se nós não tivermos essa fé bem orientada, bem ordenada, nós ficamos suscetíveis a qualquer tipo de fé. Ficamos suscetíveis a comprar os favores de Deus. Ficamos suscetíveis a nos entregar a 3 pulinhos nas ondinhas que vão mudar a nossa vida. Ficamos suscetíveis a fazermos simpatias gospel para o ano que vem melhorar, para o dinheiro chegar, para a prosperidade vir para a minha casa. Irmãos, é uma questão de fé, ou seja, é uma questão de entregar o controle. É uma questão de entregar o controle. Eu tenho 2 filhos. Um tem 10, outro tem 2 e pouquinho. E já dá briga pelo controle da televisão lá em casa. Nós, cronicamente, queremos ter o controle. E Deus nos chama a confiar totalmente nele. E entregarmos a nossa vida em confiança a Ele. Quando o autor de Hebreus traz essa afirmação que das coisas que não são visíveis, tudo que é visível se fez. E hoje os próprios cientistas mostram isso, não é? Que as partículas invisíveis, né, são uma realidade no mundo visível. Nem tudo que nós vemos significa que seja realidade. Não é? Há muito mais realidade além do que os nossos olhos podem ver. Não é? Você crê aí no sinal do Wi-Fi da igreja, não é? Você não precisa nem crer, é só você ter a senha que você acessa, não é isso? Os irmãos chegam aqui, se você precisar da senha da igreja, Jesus te ama. Tem aí, Lagoinha Visitante, Jesus te ama, você clicou e acessou. O que faz tudo isso acontecer? São coisas invisíveis aos nossos olhos. Nós temos N exemplos
de que Deus age no invisível e nós confiamos no invisível completamente no nosso dia a dia, o tempo inteiro. Por que não confiar em Deus, que é o Criador de todas as coisas? Por que não entregar a Deus os planos e propósitos? Por que não entregar a Deus as nossas frustrações, irmãos? Hoje, enquanto eu olhava os meus planos, os meus propósitos para o ano de 2022 lá em casa, a gente sentou uma hora na mesa lá e lemos aquilo que nós escrevemos no final de 2021 para 2022. Olha, irmãos, tinha uns alvos lá que eu fico envergonhado de olhar para eles e ver que eu não alcancei, muito pelo contrário, eu regredi. Eu peguei a mesma estrada do alvo, só que em sentido contrário, entendeu? Ou seja, não basta estar no caminho, você tem que estar no caminho, mas no sentido certo. Senão você não chega. Então a gente olha para trás e é tão interessante que nós oramos aqui hoje, inclusive, pelas frustrações que sofremos, porque Deus está no controle até disso, irmãos. Há tantas coisas que não se concluíram na nossa vida, por mais que fossem planos, desejos bons, que nós olhamos e às vezes lamentamos e ficamos tristes em um dia como esse. Irmão, é tempo de celebrar. Deus te trouxe até aqui. A graça deles é sobre a sua vida. É tempo de celebrarmos a fé, a esperança e o amor, que é aquilo que nos conduz, esse tripé que não pode nos faltar. E olhando para esses alvos, eu percebi que eu posso copiar e colar para 2023. Algumas coisas que eu não consegui alcançar. Eu sou igualzinho a você. Em alguns aspectos até muito pior. Mas eu sei que Deus não desiste de mim. E eu sei em quem eu tenho crido. E sei que Ele é bom, que Ele é justo e que Ele cumpre as suas promessas. E eu descanso nessa verdade, e você deve descansar nessa verdade. O texto que nós lemos aqui em Hebreus 12, ele nos dá uma receita aqui importante para nós exercermos essa fé ao longo da vida. Portanto, conjunção conclusiva. Toda vez que você vê um portanto em um texto, você sabe que há uma expressão conclusiva. Um raciocínio está sendo fechado ali. Portanto, ou seja, o início do capítulo 12 está diretamente ligado ao que foi tratado no capítulo 11. Depois dele dar vários exemplos que você vai ler na sua casa, exemplos de fé, de homens que viveram pela fé e nem sempre alcançaram o todo da promessa, mesmo sendo fiéis a Deus e vivendo pela fé. Mas tinham essa esperança e seriam completos em Deus em algum tempo, mas não no tempo que planejaram. Depois dele dar vários exemplos, essa galeria dos heróis da fé, ele fala assim, portanto, nós também, ou seja, tanto eles quanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quais testemunhas são essas? Não se trata apenas das pessoas que veem a sua vida no dia a dia, mas se trata de pessoas que vieram antes de nós, que sofreram privações maiores do que as nossas, que foram mortos por causa da sua fé, que tiveram uma vida justa e piedosa e ainda assim não experimentaram aquilo que nós conhecemos hoje como o melhor dessa terra, que pauta a nossa vida. Homens e mulheres justos e piedosos que vieram antes de nós são como uma nuvem de testemunhas desse mesmo evangelho e dessa mesma esperança e dessa mesma promessa que se concretiza em Jesus e que chegou até nós. Chegou a mim e a você, está acessível a nós. Essa grande nuvem de testemunhas, nós também deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, todos nós aqui temos uma carreira proposta. Não existe um ser humano aqui que vive despropositadamente. Todos nós temos em Deus uma carreira proposta.
Mas para alcançarmos aquilo que Deus propôs para nós, nós precisamos seguir essas dicas que o apóstolo Paulo dá depois de relatar a história de grandes homens da fé. Ele diz para a gente correr. Ele compara a vida cristã exatamente às corridas que eram muito tradicionais nos jogos, naquela ocasião, mesmo no Império Romano, as Olimpíadas gregas, não é? Já eram conhecidas, famosas e praticadas. Então, quando Paulo dá esse exemplo da corrida, ele está falando com aquele povo de algo que eles entenderiam completamente. Por que correr? O que faz parte dessa corrida? Ele diz, olha só, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos. Às vezes o que nos impede de correr, irmãos, é tanta tranqueira que a gente leva na vida. Às vezes o que nos impede de correr são situações de pecados que nós sabemos que precisamos colocar diante de Deus, pedir perdão, resolver e deixar e caminhar, praticar a confissão, buscar alguém, buscar ajuda para se livrar disso. Mas às vezes são situações que nem são pecaminosas. E às vezes essas nos enganam ainda mais. Porque encontramos embaraços na vida. Vê que ele fala da gente deixar, tanto deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Então não se trata apenas de pecado. Há situações na nossa vida que são embaraços. Às vezes as suas prioridades, às vezes a forma como você prioriza o seu tempo, distribui o seu tempo, às vezes a quantidade que você trabalha. É pecado trabalhar? Não. É pecado distribuir o tempo da forma que você julga mais inteligente, mais razoável? Não. Mas às vezes isso se torna um embaraço para mim e para você. E um peso que nos impede de correr. Então ele dá alguns conselhos para nós. O primeiro, olha, observem a nuvem de testemunhas que há em volta de vocês. Um atleta que está em uma competição, um dos maiores elementos motivadores para ele é olhar para a torcida. Quando você vai no estádio de futebol, irmãos, pelo menos metade da força que conduz aqueles atletas deve ser daquela torcida da massa incentivando, e ali torcendo, e aplaudindo, e querendo que eles vençam. Irmãos, assim são as testemunhas que vieram antes de nós. Eles almejam, esperam e trabalharam pela mesma promessa que eu e você temos alcançado. Não desista, lembre de uma nuvem de testemunha que há em volta de você. E corra, e para correr, saia dos embaraços, deixe de lado esse tanto de tranqueira, essas coisas que têm prendido você e que não te levam a lugar nenhum. Fique leve para correr. E mais uma lição importante. Treine. Um atleta deve treinar. Um atleta tem disciplina. Um atleta tem hora para dormir. Um atleta tem hora para acordar. Um atleta tem disciplina na alimentação. Veja o meu exemplo aqui. Olha como que eu sou atlético. Irmãos, por que eu falo disso? Isso é algo desafiador para mim, como é para você. Mas sabe que a palavra de Deus está falando aqui de embaraços de pecados. Há dietas espirituais que as pessoas têm maior disciplina para levantar 5 horas da manhã para fazer 1 hora, 2 horas de academia, mas não consegue meia hora se dedicar a uma leitura bíblica. Que atleta é esse? Que disciplina transformadora é essa? Precisamos disciplinar o nosso corpo, precisamos disciplinar a nossa mente, precisamos discernir os tempos, nos aplicar a tudo isso, mas precisamos entregar do nosso tempo também a Deus. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos ler a palavra de Deus, precisamos nos entregar em comunhão. Essa mesma disciplina que um atleta tem, nós podemos aplicar à nossa vida cristã e isso ser algo que nos empresta força, poder para avançar nessa corrida. Eu e você
somos chamados a isso. O atleta corre por causa de um prêmio. E na nossa corrida, a última lição que Paulo quer trazer aqui para nós. Além de ser importante você lembrar da nuvem de testemunhas que tem ao seu redor. Além de ser importante você lembrar que um atleta deve treinar, deve se aplicar a disciplina. Além disso, você precisa se lembrar que o atleta, ele coloca os seus olhos no prêmio. Ele coloca os seus olhos na linha de chegada. Olha o que o texto diz no verso 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Irmão, você não pode tirar os olhos de Jesus. Nada pode tirar os seus olhos de Jesus. Nenhum prazer pode tirar os seus olhos de Jesus. Nenhum prestígio pode tirar os seus olhos de Jesus. Nenhum trabalho pode tirar os seus olhos de Jesus. Nenhum conforto pode tirar os seus olhos de Jesus. Nenhum ministério pode tirar os seus olhos de Jesus. Nenhuma amizade pode tirar os seus olhos de Jesus. O atleta, ele não tira os olhos da linha de chegada. Irmão, certa vez eu fui tentar aprender a pilotar moto. Fui fazer aula para pilotar moto. E é tão interessante, o instrutor disse para mim assim, olha, quando você for curvar a moto, quem é que anda de moto? Levanta a mão assim. Deixa eu ver quantos que nós precisamos aqui fazer um seguro de vida mais. Irmãos, então olha só, tem alguns que nem levantaram a mão, né? Quantos aqui têm vergonha de dizer que andam de moto? Irmãos, ele disse para mim assim, olha, quando você for fazer a curva, não olhe para a pista, olhe para o lugar para onde você está indo. Irmãos, eu custei entender isso. Aí toda hora que eu ia fazer a curva, eu olhava para a pista, e o que acontecia? A moto saía do destino. É um negócio inexplicável, né? Deve ter explicação. Mas quando você olha para o alvo, para onde você está indo, para o caminho, a moto vai manobrando, vai direitinho na direção que você precisa ir. Gostoso o negócio, né? Irmãos, é da mesma forma a nossa vida. Se você colocar os seus olhos firmes em Jesus, é para lá que você caminha. Se você não dispersar da fé, se você não ficar com os olhos dispersos, é para lá que você caminha. Nunca se esqueça desses 3 pontos. Há uma nuvem de testemunhas ao seu redor. Você, como atleta, deve correr com disciplina, se livrando do pecado, de todo peso e de todo embaraço. E para vencer, o grande segredo é nunca tirar os olhos da linha de chegada. Todos nós chegaremos e Jesus vai nos receber na linha de chegada. É assim que você tem que olhar para a vida. Olhe para a linha de chegada, para o pódio, e veja Jesus lá de pé, esperando você, dizendo assim, vinde, meu bendito, entra no gozo do seu Senhor. Porque a nossa vida é assim. A gente não sabe por quanto tempo a gente caminha aqui, mas a gente sabe que a gente tem um destino. Amém?